Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de julho de 2024. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. Memória, quarta-feira, cor litúrgica vermelho. O santo do dia, bem-aventurado Inácio de Azevedo, nasceu no século XVI, Portugal, e de Portugal veio para o Brasil. Ele veio em missão quando os jesuítas estavam se instalando ainda no Brasil, né? Já tinham algumas aldeias que eles estavam já atuando e catequizando, e onde encontrou o seu martírio. Deixando o pequenino ancoradouro, né, a sua nau lançou-se a alto mar, onde foi alcançado pelo corsário francês de Jacques Sourier, que partira de La Rochelle para capturar jesuítas na Inquisição protestante. Veja, saíram da Europa para ficar caçando jesuítas católicos pelos mares, pelas colônias e terras portuguesas, porque simplesmente pelo fato de serem católicos. Após uma série de lutas, quando os navios se cruzaram, uma luta corpo a corpo, foi dominado então pelos calvinistas e os padres jesuítas foram então friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era conjuntor temporâneo, né? Mas o número de mártires foi de 40 pessoas. 40 pessoas degoladas. Por quê? Qual o motivo? Por serem católicos. Ah, porque eu sou calvinista, estou dentro da Revolução Protestante, vou caçar católicos. É esse que é o sentido. Degolaram também um postulante que foi recrutado durante a viagem. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente dos seus filhos cristãos, Senhor, e que cesse de uma vez por todas tanta divisão em nome, entre aspas, de Jesus, que criam divisões, quando na verdade o vosso desejo é um só pastor e um só rebanho. Que Jesus Cristo seja a única fonte de vida e esperança para todos os cristãos desse mundo. E com o sangue derramado de Santo Inácio de Azevedo e os presbíteros e os seus companheiros, 40 mártires, possa justificar, Senhor, a nossa miséria e o nosso pedido de perdão diante de vós. Amém. Na primeira leitura de hoje, estamos em Isaías capítulo 10. Nós vamos ver lá do versículo de 5 a 16, onde também uma nação fica exaltada, a nação de Assur, que é a Síria, né? Assur significa o Deus da guerra. Assur é uma cidade próspera. E Deus usa a Síria para, entre aspas, castigar o povo de Israel. Ou seja, Deus não vai fazer nenhuma violência contra ninguém. Agora, ele permite, né? Então, de alguma forma, a própria mão do Senhor pesava contra a Síria e a Síria não estava invadindo Israel. Mas o povo desejou isso. O povo foi atrás dessas maldições, trouxe para Israel deuses pagãos, profanou o templo e levou o seu povo à prostituição, a toda a prática de sodomia, dentro do templo, fora do templo, nas casas. O negócio estava ficando feio. Deus abandonou Israel à sua própria sorte. Então o profeta falou: assim fala o Senhor, ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Ou seja, usou aquela nação como se fosse um chicote, uma vara de correção. É Deus que está permitindo que aquilo aconteça.
Eu envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem, ao saque e ao calque aos pés, como lama nas ruas. O profeta falou que os assírios iriam entrar e queriam destruir tudo ali dentro de Israel. Ele avisou antes. A profecia foi antes de que tudo acontecesse. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era este. Pelo contrário, sua intenção era esmagar, exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: realizei isso pela minha força, pela minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei teus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes dos altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e com a minha espada, né, eu fiz uma ninhada de ovos. Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Ou seja, a Síria, através do seu imperador, estava achando que tudo era ele, né? Que ele conseguia fazer tudo aquilo porque ele era o cara, sem saber que ele era apenas um chicote, uma vara de correção na mão de Deus. Aí o profeta fala: mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador? Que é ele que opera o machado, que corta tudo? Ou seja, é Deus que... Como que a gente não vai reconhecer que é Deus que está à frente de tudo? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse, que a levante? Ou seja, a vara está pensando que é ele que está levantando aquele que manuseia a vara, né? E um bastão erguesse aquele que não é madeira. Então, é, o bastão está achando que não é a pessoa que está batendo o bastão, é o bastão que está batendo a pessoa. Né? Como é que pode? Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, ou seja, a Síria será destruída e abalará sua glória com convulsões que queima como fogo. Aqui também no versículo 16, por isso enviará o dominador do Senhor dos exércitos contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões de quem queima como fogo. Também está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Quando ele fala que queima como fogo, né? Quando o Senhor, antes de voltar em glória, acontecerá exatamente isso. Aquele que, entre aspas, os assus do tempo antes do Senhor voltar, né, que estão achando que estão dominando o mundo, que agora tem um governo mundial, agora manda em tudo, né? Mas será tudo abalado, tudo queimado, pois o Senhor volta em glória. E ao voltar em glória, né, existirá um novo céu, uma nova terra. Desta forma, sim, a primeira leitura nos traz isso. Primeiro, a arrogância de Assur. Primeiro, e segundo, a desobediência do povo de Israel, seus líderes, seus religiosos, que permitiram que essa desgraça acontecesse com seu povo. E terceiro, o Senhor abala e destrói o arrogante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No responsório de hoje é o Salmo 93, fala: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo se humilha e vossa herança, o estrangeiro e a viúva trucidam, destrói e assassina o pobre e o órfão. E o Senhor não rejeita o seu povo. Quando Israel voltou para o Senhor, quando Israel se arrependeu do que estava fazendo, profanando o templo, profanando a casa, o moral, profanando Deus, e se arrependeu, Deus interviu e levou Assur a nada. A Síria se despencou na sua arrogância. O Senhor não rejeita o seu povo. Por isso, volta-se agora ao Senhor. Como o Salmo 93 pede: Pai, volta agora com intensidade ao Senhor, ajoelha agora diante do Senhor. Mãe, ajoelha pelos seus filhos.
Pais, ajoelhe pela sua casa. Filhos, ajoelhe-se diante de Deus pelos seus pais. O Senhor há de destruir toda arrogância, toda investida do inimigo de Deus na sua família, e a sua família será restituída, né? Porque é o próprio Deus que nos assiste. O Senhor não rejeita o seu povo. Não permita jamais que a sua casa, a sua família, se torne um ambiente agradável ao inimigo de Deus. Ao contrário, que ela se torne um santuário, um templo sagrado, onde o Senhor tenha liberdade de sentar e agir. Evangelho está em Mateus, capítulo 11, de 25 a 27. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esses pequeninos não quer dizer criança, não quer dizer é, é, inferior, mas quer dizer pequeninos, pessoas humildes, pessoas que se deixam ser tocado pelo Senhor. Na arrogância humana, quando eu acho que eu sou o centro das atenções de tudo, quando tem muito de mim em mim mesmo, eu tiro Deus. É o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva só aceitaram comer o fruto proibido porque a promessa do inimigo de Deus era: quando você comer esse fruto, seus olhos vão abrir e vocês serão igual a Deus. Então eu quero colocar-me no lugar de Deus, eu quero ficar no lugar de Deus. Sou eu que mando na minha vida, eu que mando em tudo. A arrogância de Assur, da primeira leitura de hoje. Mas quando eu sou pequenino, quando eu sou dócil à palavra de Deus, Deus revela toda a sabedoria, toda a verdade, e então me deixa ser um ser livre. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, aos arrogantes, né? E a revelastes aos humildes, aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Revela, Senhor, a vossa bondade. Revela, Senhor, o Pai para cada um de nós. Quando nós glorificamos a Jesus, nós glorificamos ao Pai. Quando vamos a Jesus, nós vamos ao Pai. Eu e o Pai somos um, assim diz Jesus. Então, a totalidade de Deus está em Jesus. Que o nosso coração esteja em Jesus. E se você tem dificuldade nessa relação com Deus, mas Deus é muito grande, Jesus é muito grande. O Senhor então nos entregou a sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Igreja, você tem Maria para interceder por vocês. Né? Maria para interceder por cada um de nós. Mostra-nos o Pai, ó Jesus. Maria, mostra seu filho, porque mostrando seu filho, nós enxergamos o nosso Deus poderoso, o Pai eterno, o Pai criador, o Pai que nos ama e derrama sobre nós uma porção infinita de misericórdia. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um missionário, um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais este ensinamento, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença de Deus, se tornem pequeninos para que o Senhor os engrandeça no Espírito. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.